texto da palavra de Deus, em Mateus 8, de 1 a 4, ele nos relata a história, o fato de um homem leproso. Diz o texto: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, irmãos? Deus amado, Deus querido, é bom, Deus, estar na tua casa, reunido com a igreja, bendizendo o teu santo nome, declarando nosso amor, nossa dedicação ao Senhor. Cremos em Ti, amamos o Senhor por aquilo que o Senhor é. E nós, ó Deus, felizes e regozijando no Senhor, nós também, ó Deus, estamos nesse momento com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Sua voz. Pedimos, ó Deus, que essa porção da palavra que nós acabamos de ler seja, ó Deus, aplicada aos nossos corações. Ilumina-nos, ó Deus, para entendermos e que possamos aplicar em nossa vida, Deus, para a glória do Teu nome. Oramos e bendizemos o Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero conversar com os irmãos nessa noite sobre o tema coragem para crer. E a gente entende que para crer é preciso ter muita coragem. É preciso ter muita vontade, força de vontade. E o texto que nós acabamos de ler, ele nos apresenta esta realidade. Mas antes de pensar um pouco sobre essa coragem, para quê, pensar um pouco sobre essa realidade, eu gostaria de trazer algumas informações introdutórias aqui desse fato. Primeiro, dizer para os irmãos que esse texto, que esses versos estão registrados também nos outros evangelhos sinóticos, tanto no evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler, no evangelho de Marcos, a partir do versículo 1, do capítulo 1, verso 40 em diante, e no evangelho de Lucas, no capítulo 5, verso 12 em diante, eles registram esse fato. Mateus, ele se preocupa em apontar que Jesus é a inauguração do reino de Deus. Ele é o rei que os judeus estavam tanto esperando, aguardavam ansiosamente pelo rei. E Jesus é esse rei. Mateus está se debruçando em apontar para os seus leitores, para os seus discípulos, que Jesus é o rei dos judeus que havia de vir. Marcos, ele se atém a apresentar ao seu público, que era basicamente feito de gentios, aqueles que não eram judeus. Ele está preocupado em apontar para esses ouvintes que Jesus é o Messias tão aguardado, Salvador. Esse que vem o Messias, e o povo aguardando, e Marcos se preocupa em dizer: não, esse Jesus, o Nazareno, filho de José e Maria, que foi morto, perseguido e foi morto, ele é o Messias prometido, ele veio, esteve entre nós. E Lucas apresenta os relatos da trajetória de Jesus. Lucas era um médico, mas também um grande historiador, e ele se debruça então a narrar os fatos da trajetória de Jesus da salvação. Lucas está preocupado em mostrar no seu texto que Jesus conduziu desde os seus primeiros momentos até culminar na sua ascensão. Ele conduziu a história, conduziu os momentos, ele só se entregou, só se consolidou à medida que ele ia se permitindo isso. Então Jesus, para Lucas, é o Salvador, é aquele que veio para salvar. E a história de Jesus demonstra essa realidade. E ao final de todos esses fatos, as pessoas deveriam crer que Jesus é o Filho de Deus para a sua própria salvação. Aquele que cresce em Jesus como Salvador, como Messias, como Rei, eles seriam salvos. Por isso, a orientação que Jesus dá àquele homem no final do versículo 4 é importante, porque era preciso que ele fosse até o sacerdote, antes de dizer qualquer pessoa que ele havia sido curado, antes de manifestar a sua alegria pela sua cura, ele deveria ir ao sacerdote, porque a lei
dizia que ele deveria se apresentar ao sacerdote, porque era o sacerdote que testificava que ele tinha sido curado. O sacerdote tinha sido treinado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo para poder diagnosticar quando uma pessoa tinha contagiado uma lepra, e ele também tinha a capacitação para entender nas circunstâncias que a pessoa se apresentasse, ela tinha sido curada. E a pessoa, então, era decretado que ela estava curada. E Jesus precisava desse fato histórico para que depois essa manifestação pudesse se consolidar da sua divindade. Não se lembra no texto de João, quando João Batista manda o seu discípulo perguntar a Jesus, pergunta a ele se é ele que havia de vir ou devemos esperar por outro. Jesus manda o discípulo voltar a João e dizer assim, diga para João que os cegos veem, os coxos andam e os pobres é pregado no reino dos céus. Manifestação de que Jesus era o Filho de Deus e não precisava mais esperar ninguém, porque ele estava ali, ele era uma realidade. Então o contexto dessa realidade nos apresenta essa informação. A segunda informação que nós precisamos abordar introdutoriamente é sobre esse homem que foi curado. O que o texto nos apresenta sobre esse homem? O texto diz que ele era um leproso. E a lepra, os irmãos vão se lembrar, a lepra era uma doença que atacava não só a pele, mas atacava também os nervos. As pessoas ficavam debilitadas, as pessoas ficavam prejudicadas com sua locomoção e com a sua saúde. A lepra tinha uma característica muito cruel, ela segregava as pessoas. Todas as pessoas que eram diagnosticadas com lepra tinham que ser tiradas do meio da sociedade, arrancadas do meio de suas famílias e levadas para longe, porque ela era considerada uma doença imunda e ela era considerada uma doença altamente contagiosa. Então, as pessoas que se aproximassem de um leproso eram consideradas imundas e precisavam ficar em observação para saber se ela não tinha sido acometida também da lepra. Então, ela segregava a pessoa. A lepra, ela em estados avançados, as pessoas iam perdendo a sensibilidade, as pessoas iam perdendo parte dos seus órgãos, as extremidades iam caindo, iam atrofiando, e as pessoas iam ficando bem debilitadas. O relato de Lucas nos mostra que esse homem, lá no Evangelho de Lucas aponta um fato desse homem, que ele estava tomado de lepra. Isso nos leva a entender que aquele homem estava no estágio avançadíssimo de sua doença. E como ele chegou até ali, como ele se apresenta aos pés de Jesus, é um fato que chama a nossa atenção, porque tomado de uma enfermidade dessa, que a sua locomoção está prejudicada e que a sua situação é muito difícil, esse homem se apresenta aos pés de Jesus, tomado de lepra. O seu estado era avançadíssimo de lepra. A terceira informação é sobre o próprio Jesus. O texto diz, Mateus diz que ele está descendo do monte. E meus irmãos vão ver na sequência, de acompanhar os relatos de Lucas, nós vamos observar que nos versos anteriores Jesus está no monte pregando as suas bem-aventuranças. Então Jesus sai daquele monte, depois de pregar aquele sermão maravilhoso, ele desce do monte. O texto diz que ele é acompanhado, seguido de uma numerosa multidão. Muitas pessoas o seguem. Versículo 1, olha comigo aí, diz o texto, descendo ele do monte, seguiu-no uma grande multidão. Então Jesus estava sendo seguido por muitas pessoas, algumas pelos seus ensinamentos e muitas delas por aquilo que Jesus dava, por aquilo que Jesus proporcionava a elas. Cura, Jesus proporcionava libertação, Jesus saciava fome física, sede física. Então as pessoas seguiam a Jesus. Mateus diz que o homem se aproxima de Jesus e, prostrado de joelhos, adora, implorando por sua cura. Versículo 2, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Lá no Evangelho de Marcos, o evangelista vai dizer que Jesus, ao olhar para aquele homem, ficou movido de íntima compaixão. Jesus teve misericórdia daquele homem. E o texto vai dizer que Jesus, movido dessa íntima compaixão, então ergue a sua mão. E não só ergue a sua mão, mas toca naquele homem, para que ele fosse, então, ele determina então que ele fosse curado. Jesus o toca e o cura. Versículo 3 do Evangelho de Mateus diz, Jesus estendendo a mão,
Tocou dizendo: quero ser limpo. Ele ficou purificado da lepra. Por fim, Jesus ordena aquele homem para que fosse ao sacerdote. E o sacerdote pudesse então atestar a cura para testemunho, para que aquele homem pudesse então pagar os seus votos e todas as orientações que o texto da lei dizia. Se você quiser depois na sua casa ler Levíticos capítulos 13 e 14, e vira EBD também, né? Porque na EBD nós estamos trabalhando esses textos, né? E está sendo muito maravilhoso. Quem não está vendo está perdendo. Uma exposição profunda, maravilhosa, abrangente, com tempo para se debruçar, com o pastor Elias, muito capacitado, que tem nos trazido essas palavras, esse ensinamento. Vem EBD, que você vai aprender mais sobre essa situação desse homem, o que ele precisava fazer. Irmãos, munidos dessas informações, eu gostaria de convidar você a voltar os olhos para esse homem. Esse homem diante dessa condição, né? Diante de uma condição muito complicada. Esse homem estava tomado de lepra, diz o texto de Mateus. Isso me chama a atenção para duas realidades. A primeira realidade é a realidade social. A condição daquele homem trazia complicações sociais para ele. Aquele homem, ele não deveria estar ali onde ele estava. Aquele homem, como nós dissemos, a lepra era uma doença que afastava as pessoas, que tirava as pessoas tanto do seio da sua família como do seio da sociedade. Ele não poderia estar com as pessoas. O texto nos diz que havia uma multidão com Jesus. Esse homem se aproxima de Jesus, ou seja, se aproxima da multidão e se aproxima de Jesus. Aquele homem não deveria estar ali. Ele não podia estar ali, porque a lepra era considerada uma doença imunda e uma doença altamente contagiosa. Ele correu com sério risco. Ele não poderia se aproximar das pessoas e nem as pessoas poderiam se aproximar deles. Ele não poderia tocar nas pessoas e nem as pessoas poderiam tocar nele. Ele poderia sofrer duras advertências por causa daquele ato que ele fez. Com tudo isso, irmãos, me chama a atenção a realidade de que esse homem, ignorando todo esse contexto, toda essa orientação legal, ele ainda assim se aproxima de Jesus. Se prostra diante de Jesus e diz o texto que Jesus o toca. E aqui é uma coisa interessante, porque ele dizia, se uma pessoa chegasse perto, se uma pessoa tocasse no leproso, ela se tornava imunda também. Ela se tornava leprosa também. Mas o interessante é que Jesus toca naquele homem. Quem é contagiado é aquele homem. Aquele homem que é contagiado. Ele é contagiado pela pureza de Jesus, pela santidade de Jesus, pelo poder de Jesus. Quem poderia ter sido segregado no próprio Senhor Jesus? Aí, você tocou no leproso, você permitiu que o leproso se aproximasse de você. Mas aquele homem teve a sua realidade social transformada pela sua coragem, pela sua ousadia, por ter rompido um contexto social e legal. Aquele homem enfrentou, irmãos, um preconceito. Porque imagine uma multidão olhando para ele, se aproximando deles. Como que as pessoas não ficaram angustiadas e comentando uma com as outras aquele fato, aquela cena diante deles. Mas o que chama a nossa atenção é para o que aconteceu depois, que aquele homem, ao se prostrar diante de Jesus, ele é tocado por Jesus. E Jesus então o cura. Então assim, irmãos, depois de cumprir aquele ritual, aquele homem pôde voltar para a sua família. Aquele homem pôde voltar para a sociedade, se relacionar de novo com a sociedade. Sabe o que me chama a atenção? Jesus andou com enfermos, Jesus andou com pecadores, Jesus andou com pessoas que eram consideradas pessoas que as pessoas se afastavam. Mas Jesus nunca foi influenciado por elas. Jesus nunca se permitiu ser influenciado pelas filosofias, pelos pensamentos, pelos discursos, pelos pensamentos das pessoas. Mas Jesus sempre foi instrumento de Deus para transformar realidades. Onde Jesus está, as vidas são transformadas, ele não é transformado.
As pessoas são influenciadas, ele não é influenciado. As pessoas são devolvidas e restauradas para o seio da sua família, para o seio da sua casa, para o seio da sociedade. Em Jesus, queridos, há transformação. Em Jesus, queridos, há libertação. A segunda realidade é espiritual. Isso porque a lepra é a comparação mais clara do pecado. Né? Quantos já ouviram mensagem fazendo comparações de lepra com pecado? Porque é uma realidade. Se a lepra é uma doença física, o pecado é uma doença espiritual. E tanto como a lepra, né, o pecado, o que ele faz em nós? O pecado nos afasta. O pecado nos separa de Deus, o pecado nos leva para longe da vontade do Senhor, o pecado nos torna insensíveis, a lepra nos torna insensíveis. Uma pessoa leprosa, ela pode botar a mão no fogo que ela não sente nada. Ela pode cair e se ralar toda, que a pele dela está tão insensível que ela não sente nada. O pecado faz isso na vida do homem. O pecado torna o homem insensível. E diz o texto que aquele homem estava tomado de lepra. Uma pessoa mergulhada, tomada no pecado. Ela fica insensível à voz de Deus. Ela fica insensível aos clamores daqueles que o amam, aos pedidos, aos favores das pessoas. Ela não tem sensibilidade, ela não ouve a voz de Deus. E quanto mais Deus fala, mais repugnante para ela fica a voz do Senhor. É uma pessoa que está longe de Deus, ela está segregada da presença do Senhor. O pecado nos torna insensíveis à voz daquele que nos chama. Ao toque do Espírito Santo, ela sente arrepios. E por conseguinte, o pecado nos leva para longe das nossas famílias. Pessoas estão longe das famílias, porque mergulhadas no pecado, as pessoas não aguentam mais elas, não têm mais vontade de tê-las perto de si. O pecado destrói tudo à nossa volta. O estágio último de um pecador, assim como de um leproso, é a morte, porque a única coisa que um leproso espera quando ele é diagnosticado com lepra é a morte. Se não houver uma intervenção divina, como houve na vida daquele homem, Jesus o tocou e o curou. Se não houver uma intervenção divina, o pecado leva à morte, assim como aquele homem iria enfrentar a morte. Mas interessante, irmãos, que aquele homem teve fé e creu que em Jesus a possibilidade de cura física e espiritual era uma verdade. Ele ouviu falar. Pessoas dizerem, a fama de Jesus percorria por todas as sinagogas. Então ele se aproxima de Jesus e ajoelhado diz, Senhor, se quiseres, pode me curar. E Jesus, movido dessa compaixão, desse coração, desse homem tão humilhado, ele diz, eu quero, seja limpo. E ele ficou limpo. Isso me ensina, meus irmãos, que é só em Jesus que há a solução para as insensibilidades dos nossos corações. Só em Jesus há a solução para um homem, para uma mulher que está longe, e não importa a distância, não importa a profundidade, onde esse homem estiver no fundo do poço, mergulhado no lodaçal do pecado, a mão de Jesus, todo toque, ele é transformado, ele é resgatado. Lá nas profundezas, mergulhado na sua enfermidade, Jesus ergue a sua mão e o cura e o traz de volta para o seio de sua família. Eu aprendo duas verdades aqui, irmãos, nessas realidades desse homem, a física e a espiritual. E a primeira é justamente em relação a Jesus. O texto diz que, assim como o texto de Mateus, no seu livro, ele diz que Jesus é o Rei. Jesus é o Rei, o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. De dizer para você que Jesus é o servo de Deus, o homem que veio ao mundo a fim de cumprir a vontade do Pai, segundo diz o evangelista Marcos. E afirmar para você que Jesus é o Filho do homem, o homem Deus, que se compadece das nossas fraquezas, que se compadece das nossas necessidades, que se compadece da nossa realidade. Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo para restaurar as nossas enfermidades físicas e espirituais. E aí eu quero te lembrar que Ele tem poder para curar todas as suas enfermidades, as físicas e as espirituais.
Ele tem poder para devolver você ao seu convívio social também, restaurar relacionamentos. Como é bom, como é maravilhoso ver uma pessoa voltar para o seio da sua família, restaurar famílias, restaurar relacionamentos. Esse é o poder que Jesus tem. Embora seja bom ressaltar que Jesus está preocupado com a sua realidade espiritual. Porque uma pessoa pode morrer de lepra, mas com Jesus ela vive eternamente. Uma pessoa ela pode morrer de qualquer enfermidade, mas se ela tiver Jesus, ela vai estar com Jesus na eternidade, ela viverá. Mas se uma pessoa estiver sã, com sua pele bonita, com sua vida confortável, mas se ela não estiver com Jesus, ela morre com todos os seus bens e vai para longe do Senhor. Então mais importa ter Jesus, mais importa estar aos pés de Jesus do que qualquer outro ganho que o homem possa ter na sua vida. Vai me lembrar a você que Ele quer curar você. Lembrar você que Ele veio a esse mundo principalmente para te curar da enfermidade que te leva para longe dele, o pecado. E quando eu olho para esse homem, irmãos, eu entendo que esse homem não teve somente a sua cura física, mas ele também teve a sua cura espiritual. Porque ninguém se prostra aos pés de ninguém se não reconhecer como Senhor. Ninguém clama por socorro se não reconhecer como seu Salvador. E foi o que esse homem fez. O texto diz que ele ajoelhou. A primeira coisa que ele fez, se ajoelhou, reconhecendo que Jesus era rei, reconhecendo que Jesus era Messias, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, era o Filho do homem. E ele clama reconhecendo que em Jesus tinha poder para ser curado. E ele o adora, orando ao Senhor, se sujeitando à vontade do Senhor. Ninguém faz isso se não tiver com o coração quebrantado e contrito diante do Senhor. Então, muito mais do que a sua enfermidade física, aquele homem foi curado de sua enfermidade espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Ele veio ao mundo por amor a você e a mim para nos curar de todas as nossas enfermidades, a da carne, a da alma e do espírito. Mas eu aprendo e compartilho que em Jesus está a solução cabal das nossas necessidades. Porque Jesus morreu apenas uma vez. E Ele morreu por os nossos pecados. E não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de rituais, porque Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, irmão? Basta crer. Basta crer. E a pergunta é, você consegue crer? Você consegue crer nisso? Eu me lembro daquele homem que, com o seu filho endemoniado, leva aos pés dos discípulos e os discípulos não conseguem expelir aquele demônio do seu filho. E aquele homem está esgotado, porque ele diz para Jesus, Senhor, eu já tentei tanta coisa. Então, o filho trouxe para os seus discípulos não conseguiram. E Jesus falou para ele assim, você consegue crer? Porque às vezes nós estamos tão esgotados, irmãos. Às vezes nós estamos são tantas lutas, uma atrás da outra, a pessoa está tão esgotada, está tão debilitada espiritualmente, emocionalmente, que ela chega ao ponto de duvidar. Mas a oração daquele homem, daquele pai, foi maravilhosa, porque ele disse, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Então é o que Jesus faz quando nós nos prostramos, quando nós nos ajoelhamos e pedimos ao Senhor, Senhor, eu estou em último instante. Eu estou debilitado. Eu estou em frangalhos, a minha alma está em frangalhos. Eu tento, eu já luto, eu debato contra ondas, contra tudo. Senhor, me ajude a crer. Isso não é falta de fé, não. Isso, muito pelo contrário. Isso demonstra que essa pessoa tem fé infinita. Porque ela sabe que Jesus tem poder. Porque muitas vezes nós vamos cantar sem vontade, nós vamos orar sem vontade, nós vamos clamar sem crer.
mas nós vamos ficar ali aos pés do Senhor. Porque nós sabemos, como Pedro disse, quando Jesus falou, vocês não querem segui-los? Para quem iremos? Nós. Se em ti está a palavra de vida eterna. Isso é fé. Isso é fé. Eu faço essa pergunta, se você consegue crer, porque eu caminho aqui para a segunda verdade, que é em relação ao próprio homem. Se em Jesus está a nossa salvação, se em Jesus está o poder, se Ele é o Filho de Deus, se Ele é o Messias de Deus, se Ele é o Rei, governa tudo e todos, esse homem me ensina que é preciso ter coragem para crer. Porque olha para o texto comigo, veja, primeiro ele rompe com os conceitos sociais e com as normas legais para se aproximar de Jesus. Ele não deveria estar ali. Ele não deveria se aproximar das pessoas, não deveria se aproximar de Jesus. Ele rompe com essa barreira. Ele, por ser leproso, ele era considerado imundo. Mas como nós dissemos anteriormente, esse homem estava sofrendo e com certeza até as pessoas comentando: o que ele está fazendo aqui? Porque havia um consenso na sociedade de que aquele homem deveria estar longe. Havia uma realidade legal que ele deveria estar longe, mas ele não, ele está ali. Ele foi para Jesus. Eu vejo, irmãos, que às vezes nós deixamos de ir até o Senhor por causa das pessoas. Nós deixamos de ir aos pés de Jesus por causa das normas legais, muitas vezes. O que fulano vai pensar? Eu conheço um casal que está com esse problema, entenderam que estão numa religião, estão num sistema religioso e já não conseguem sentir nada ali. Já declararam isso, que não conseguem sentir nada, que já entenderam que ali não há verdade bíblica, mas que não conseguem sair. Por quê? O que as pessoas vão pensar? O que minha família vai pensar? O que fulano vai pensar se eu sair e for para uma denominação que prega a palavra, que ensina as verdades bíblicas? O que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim se eu me tornar um crente? O que meu marido vai falar? O que minha esposa vai falar? O que meus pais vão falar? O que a sociedade vai falar se eu me debruçar aos pés de Jesus e declarar que eu agora sou um servo do Senhor? As pessoas deixam de se aproximar de Jesus por causa do que as pessoas vão pensar delas. Medo, receio de serem abandonadas, receio de serem segregadas e deixam de aproveitar a presença do Senhor. Eu percebo, irmãos, que nós precisamos romper com esses pensamentos sociais, do que as pessoas vão pensar. As normas legais, irmãos, nós estamos caminhando cada dia mais para leis que vão determinar que nós não podemos mais falar de Jesus. Estamos caminhando em alguns lugares, irmãos, do grupo de missões, né, os promotores de missões têm trazido informações para nós de países que as pessoas não podem falar de Jesus. O que nós vamos fazer quando formos proibidos de falar de Jesus, quando formos proibidos severamente pela lei, que nós não podemos mais cultuar, que nós não podemos mais orar, que nós não poderemos mais louvar a Deus? O que nós vamos fazer? É importante nós entendermos, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando falou de Jesus no Sinédrio, disse para ele: olha, vocês podem ir embora, mas não falem mais sobre esse Jesus. Pedro respondeu: o que vocês consideram melhor? Obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Para mim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus afirmou, Josué, lá no seu texto, lá no Antigo Testamento, ele, diante de uma sociedade corrompida pela idolatria, que vivia cocheando entre o Senhor e os outros deuses, Josué chama o povo à reunião e fala: vocês escolham a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu aprendo que para me aproximar de Deus eu preciso me afastar do mundo, do conceito do mundo. Eu preciso olhar para Jesus e não olhar para os homens, para aquilo que os homens vão pensar. Aquele leproso, ele fechou os seus olhos e rompeu
com todas as barreiras, com todos os olhares, com todos os pensamentos, com todas as normas legais, e foi até Jesus porque ele entendeu que Jesus havia solução para a sua vida. Jesus é a solução para a sua vida, meu irmão. Amém? Então rompa com todas as barreiras e se aproxime dele. Escolha estar com Jesus, porque ele é a solução para a sua vida. Em segundo lugar, esse homem me ensina que é preciso ter coragem para romper consigo mesmo. Ele rompe com os outros, mas ele precisa romper com ele mesmo também. Deixe-nos aponta para essa realidade, porque aquele homem entende que fé não é determinismo. Não é o que nós estamos vivendo nesse tempo. Crente dizendo, eu determino. Eu não aceito a tua palavra, eu determino. E Deus agora está em mais lençóis, porque se ele determinou, Deus tem que obedecer. Alguns crentes estão com pensamento positivo. Eu tenho um pensamento positivo, vai acontecer, Deus vai fazer, e não sei o que. Se alguém fala, meu irmão, toma cuidado, calma. Não vem com palavra negativa para cá, não. Né? Fé não é determinismo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é aura de bons pensamentos e boas vibrações. Fé não é isso, irmãos. Eu aprendo com esse homem que fé é uma ação na direção de Jesus. É um passo que eu dou na direção de Jesus. Em suma, é um ato de autoesvaziamento. Eu me esvazio de mim mesmo. Eu me nego a mim mesmo para que Deus me preencha dele e da sua vontade. É um ato, irmãos, de humildade, onde eu desisto de mim mesmo para ficar com o Senhor. Você tem coragem para desistir de você mesmo? Aquele homem desistiu dele mesmo. Ele disse, Senhor, se tu quiseres, eu sei que o Senhor tem poder para me curar, mas se tu quiseres, eu posso seguir. Ele deixou a decisão nas mãos do Senhor. A decisão é sua. Poder, eu sei que tu tens. Mas o Senhor quer. Você tem coragem de dizer para Deus? Você quer tanto uma coisa, você deseja tanto uma coisa. Você entende que é crucial para a sua vida. Aquele homem, irmão, se fosse curado, ele voltava para a sociedade. Ele voltava para a sua família. Ele voltaria, talvez tivesse filhos. Não sei como é que era. A Bíblia não fala muito essa história dele. Mas vamos pensar que ele tinha filhos, que ele tinha uma esposa, que ele tinha uma família, que ele amava e que ele estava longe daquela família. Ser curado para aquele homem seria algo maravilhoso, porque ele voltaria para o seio da sua família. Mas ele diz para Jesus, não determinando, dizendo, eu determino, você tem poder, então me cura. Você quer? Você quer curar? Para se aproximar de Jesus, eu preciso romper comigo mesmo. João Batista, ele disse, em João 3,30, ele diz assim, importa que eu diminua e que ele cresça. João Batista não estava preocupado com fama, com holofotes. Ele está preocupado em agradecer o nome do Senhor, que a vida dele fosse instrumento para agradecer o nome do Senhor. O próprio Senhor Jesus, que muitas vezes disse nos evangelhos que ele veio fazer a vontade do Pai, que ele havia sido enviado pelo Pai. Ele diz em Mateus 26, 39, lá na oração do Getsêmani, ele diz para o Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Passe de mim esse cálice, Senhor, mas entretanto, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. O apóstolo Paulo disse, no auge do seu ministério, ele disse, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, do qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele vai dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Irmãos, eu preciso ter coragem para romper com o nosso coração. O homem leproso aproxima-se de Jesus e diz, o homem que outrora era leproso, mas agora limpo, ele diz antes de ser purificado, Senhor, se tu quiseres. Ele creu que Jesus é o Senhor, porque ele disse, Senhor, ele se prostra, e olha para Jesus e reconhece como uma autoridade, como um rei.
Ele disse: Senhor, se tu quiseres. Ele sabia que Jesus era o Senhor da sua vida. Ele era o Senhor da enfermidade que estava hospedando o seu corpo, né? Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo era o Senhor. Ele sabia que Jesus era o Senhor da sua enfermidade. Ele sabia que não há nada que o Senhor não possa resolver. Ele sabia que o Senhor é o Senhor da vontade, porque Ele se entrega à soberania de Jesus. Ele é soberano e tudo acontece segundo os propósitos dEle. Não pense você que Jesus apenas olhou e ficou com pena daquele homem e curou. Não. Havia propósitos eternos por trás daquela cura. Por isso que Jesus o manda ir até o sacerdote. Porque era preciso que houvesse registros. Era preciso que houvesse manifestações oficiais, para que o nome dele pudesse ser conhecido, e que as pessoas pudessem reconhecer que ele verdadeiramente era o Filho de Deus, que havia de vir, e crer, e serem salvos, para que eu e você, em lendo as linhas do texto bíblico, pudéssemos ler e crer, para a nossa salvação. Então, irmãos, havia um propósito muito maior na cura daquele homem do que simplesmente devolvê-lo à sua família. Havia um propósito de Deus, através de Jesus, de alcançar a você e a mim, e alcançar a todos os homens, porque houve um homem que estava tomado de lepra, que rompeu com as barreiras e foi aos pés de Jesus, prostrou-se e reconheceu como Senhor, e o adorou, e se humilhou aos seus pés e disse: Senhor, se tu quiseres, eu posso ser limpo. E Jesus põe a mão sobre ele e o cura e o liberta para todo sempre, porque aquele homem agora é um filho de Deus. O Senhor é o Senhor da história. Indo ao sacerdote, o testemunho apontaria para o fato de que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Amém, irmãos? Então, diante dessas lições, a pergunta que permanece latente nesta noite é essa: será que você seria ousado bastante para romper com tudo e se achegar até Deus? Quais são as barreiras que você tem enfrentado nesse tempo? Pastor, eu estou na igreja, eu sou crente, eu venho, eu canto, eu participo da programação da célula dos homens, das mulheres, dos jovens, eu participo do culto com as crianças, eu lidero. Mas você já rompeu? Já teve coragem de romper com o que a sociedade tem pensado de você? Já rompeu com você mesmo? Essa pergunta, irmãos, nós precisamos responder, porque essa é a atitude que Deus deseja que tomemos, a atitude de coragem. Coragem para não assumir as normas do mundo. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este século. Não conformar, ou seja, não entre na forma. Não sejam forjados pelo mundo. Não permita que o mundo forje vocês. Não permita que o mundo molde vocês, modele vocês, ditem para vocês como vocês devem viver, como vocês devem se comportar. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que nós, os evangélicos, estamos abrindo as portas da igreja para o mundo entrar. Estamos muito preocupados com o que as pessoas vão dizer, sob pena de sermos cancelados, que é a palavra da moda, ser cancelado, né? E aí vamos dizendo sim, vamos abrindo a porta, vamos meio que sem jeitos, vamos permitindo que o mundo e o mundanismo entre no nosso coração e começamos a admitir: não tem nada a ver, qual o problema? Nós precisamos romper, irmãos, e não permitir que o mundo tome conta de nós, que o mundo tome conta dos nossos corações. Nós precisamos ter coragem para assumir essas guerras, essas batalhas. Coragem para não permitir que o mundo nos molde. Ousadia para contrariar as filosofias e vontades desse sistema tão pecaminoso. Nós precisamos ter firmeza para não abandonar essa doutrina, mesmo que ela nos faça passar por grandes privações. Nós cantamos aqui: se o trovão e o mar se erguendo. Será que verdadeiramente, quando os trovões e as ondas e o mar vierem contra nós vamos continuar aos pés de Jesus, crendo que Ele é o nosso Deus? Cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Será que verdadeiramente Ele é Deus?
Nós temos que ter força, irmãos, por fim, para desistir de contar com os nossos próprios pensamentos. Você tem que ter força. Nós temos que ter força para desistir de contar com os nossos próprios pensamentos e com as nossas próprias capacitações. Você consegue desistir do pensamento? Consegue desistir do que você pensa? Do que você construiu como pensamento e como estrutura de vida? Você consegue desistir das suas próprias forças e entregar-se à palavra de Deus, ao poder de Deus, daquele que você crê, que você diz que crê? É essa atitude que o Senhor deseja ver em nós. Uma autodesistência para a aceitação total de sua soberania em nós. Porque é justamente no momento em que nós tomamos a decisão corajosa de crer, é nesse momento que, movido de compaixão, Ele derrama sobre nós, homens e mulheres, a sua graça e a sua misericórdia, colocando a sua mão. E quando Deus coloca a sua mão em nós, quando Deus coloca a sua mão sobre nós, ela tem poder de nos colocar de pé, de nos curar, de nos restaurar, de nos purificar, de nos santificar e de nos salvar. Há um único caminho que tem poder para ministrar cura sobre nós, é a mão do Senhor Jesus. Aquele homem foi aos pés da única pessoa que poderia tirar ele da situação que ele estava, Jesus. Aquela doença era mortal, incurável. E ele estava em último estágio. Ele foi aos pés e derramou os pés daquele que podia curar. Então, um conselho para você nesta noite, lembrando sempre que fé exige coragem. Coragem para romper com o mundo, coragem para romper consigo mesmo, ir até Jesus, adorá-lo, entregando-se a sua vontade e o seu poder. O conselho é: largue tudo. Largue tudo. Tudo que te prende. Tudo que te amarra. Largue tudo. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue o teu coração a Jesus. Seja você crente ou não crente. Se você não é crente, se você não recebeu Jesus como Salvador da sua vida, eu quero dizer para você que Ele é a solução para você. Ele é a solução para a tua enfermidade. Você está acometido de uma enfermidade gravíssima. Essa enfermidade te leva para longe de Deus por toda a eternidade. Essa enfermidade leva você para o inferno. E dizer para você que se você se ajoelhar aos pés de Jesus nesta noite, entregar a sua vida para Ele, Ele vai pôr as mãos sobre você. Porque diz a palavra que é um coração contrito e quebrantado, não desprezarás a Deus. Então, se você quebrantado como aquele homem, se prostrar aos pés de Jesus, entregar a sua vida a Ele, Ele vai levantar a mão sobre você e vai te chamar e vai te curar e vai perdoar os seus pecados, vai purificar o teu coração, transformar a sua realidade, tanto espiritual como social, e colocar você no lugar, porque agora você vai ser chamado de filho de Deus. Mas se você já é um crente de Jesus e tem passado por tentações mil, esse é o tempo de você reafirmar sua fé aos pés do Senhor e colocar seus pés no Senhor. Vire as costas para o mundo, fique de frente para Jesus. Ele é a verdade. Aborreça o teu próprio coração para experimentar a vontade soberana do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Se assim você fizer, você sentirá a soberana mão de Deus sobre sua vida. E a vontade do Senhor, ela vai ser latente, presente na sua vida por toda a eternidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos nesta noite. Que o nome do Senhor seja glorificado, irmãos, através de nós. O nome do Senhor foi glorificado através daquele homem, daquele leproso, que arrastou-se pela história. 2000 anos depois nós estamos aqui falando dele. De alguém que rompeu com tudo e creu em Jesus. Que creu que Ele é Deus, independente da vontade dele.
Ele se permitiu, que se colocou aos pés de Jesus de uma maneira tão poderosa, tão maravilhosa, que ele disse: se o Senhor quiser, eu vou ser curado. Mas se o Senhor não quiser, eu continuo aqui, de joelhos, prostrado aos seus pés. Então, nesta noite, faça essa oração: Senhor, eu sou teu, eu pertenço ao Senhor. Eu tenho vontades, tenho sonhos, tenho projetos, eu tenho receios, tenho medos. Falta-me coragem para romper com isso tudo. Eu estou tão preso aos meus sonhos e projetos que eu estou abandonando o Senhor por causa dos meus projetos. Eu sou tão preso ao pensamento das pessoas, da minha família, que eu estou me afastando de Ti. Eu tomo uma decisão nesta noite, Senhor, de me afastar de mim mesmo, me afastar do pensamento das pessoas para ficar perto do Senhor. E ser curado, e ser libertado, santificado, e ser salvo. E ser chamado de seu filho e sua filha. Deus Santo, louvado seja o teu nome pela essa palavra. Que os nossos corações estejam sensíveis e acessíveis à tua voz. Porque entendemos que no Senhor a solução para a nossa vida. E nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para nos preenchermos do Senhor. Que seja assim, Pai Santo, na nossa vida. Que sejamos cheios do Senhor, cheios do Teu Espírito. Que sejamos fortes, fortalecidos pela Tua mão. Que sejamos, Pai Santo, instrumentos para glorificar o Teu santo nome. Continue, ó Deus, conosco. Nós carecemos da Tua misericórdia, da Tua graça, carecemos da Tua mão poderosa. Oramos em nome de Jesus. Amém.